Que a graça e a paz do nosso Deus possa ministrar consolo, refrigério, que o nosso bom Deus possa nos visitar, cada qual na sua residência, na sua casa, com muita edificação. Os nossos cultos de oração são marcados não apenas por uma experiência de elevação a Deus, de buscar a face do nosso Deus, mas de receber edificação, de ouvir, de ficar atento àquilo que Deus tem a dizer no nosso coração. E que nessa noite seja assim, que nós possamos, muito conectados com o coração de Deus, tanto elevar a Ele as nossas angústias, colocar diante dEle nossas petições, quanto também acolher aquilo que Ele quer transbordar em amor e graça sobre nossas vidas. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, vamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo de reflexão. Que tudo que aqui manifestarmos e celebrarmos na presença dEle seja inspirado e santificado pelo Espírito Santo de Deus. Deus de toda graça, nós te louvamos, nós te rendemos toda a nossa gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse período longo e difícil de reclusão, cada qual tem sido guardado e amparado pelo teu amor. Cada qual enfrenta uma dificuldade, Senhor. Alguns têm passado por lutas para se manter financeiramente, materialmente. Outros têm enfrentado grande luta contra a própria mente, contra as emoções. Tem sido difícil para muitos ficar isolados socialmente. Outros estão passando dificuldade na fé, porque não estão congregando, não estão tendo a experiência de estar no corpo de Cristo, vivenciando o privilégio de ser abençoado pelos dons dos irmãos. As dificuldades são as mais diversas, Senhor, mas em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Apesar dos percalços, estamos espiritualmente vivos e de pé. Nós te louvamos porque sabemos, porque na nossa fragilidade, sabemos que na nossa condição vulnerável, se não fosse o Senhor e a sua poderosa mão, não teríamos chegado até aqui. Te rendemos graças e te adoramos, Pai, porque és um Deus muito lindo, és um Deus maravilhoso, és um Deus inigualável. Te adoramos, porque temos no nosso coração um profundo reconhecimento do teu tamanho, do quão fundamental o Senhor é na sustentação de seres tão frágeis e pequenos como nós. Te louvamos e te pedimos que nessa noite teu Espírito possa conduzir cada momento desse culto. Não permita que nada que aqui falemos, que nada que aqui cantemos e celebremos, fuja ao teu controle, saia fora daquilo que é oportuno e adequado na tua presença. Nós oramos e suplicamos graça e direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos começar esse nosso tempo de edificação, buscando inspiração no texto que se encontra em Abacuque, no capítulo 4, a partir do verso 17. Abacuque 4, a partir do verso 17. Já temos um número maior de irmãos aqui na nossa sala, muitos saudando, desejando a paz, que a paz esteja com todos que aqui estão conosco. Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.
altaneiramente. Esse texto, com muita frequência citado por todos nós, quando estamos congregando para buscar inspiração para adoração, nos fala de um tipo de louvor, de gratidão, que vai além das meras circunstâncias. Esse texto fala de alguém que tem motivos de louvor, mesmo que as circunstâncias, os fatores contingentes daquele momento não sejam favoráveis. Vivemos um tempo difícil, um tempo em que a maioria das pessoas diria que as coisas não estão como gostaria, mas é nesse tempo que os verdadeiros adoradores conseguem se levantar, cantando cânticos genuínos de adoração a Deus. O tema do nosso culto de oração de hoje, todo culto de oração na nossa igreja tem um tema, o tema é adaptação. E é muito importante que tenhamos um espírito de louvor nesses momentos em que a vida nos exige muita adaptação. Então, portanto, que você possa buscar inspiração nesse texto de Abacuque, no exemplo de espiritualidade de Abacuque, que olhava para tudo à sua volta e dizia: não tem nada no lugar, não tem nada certo, nada se ajusta àquilo que eu julgo mais adequado para a minha vida, mas ainda assim eu louvo o Deus, o Senhor da minha vida, o Deus da minha salvação. Então nós vamos louvar o nosso Deus com a Manu. A Manuzinha vai entrar conosco nesse momento. Seremos conduzidos por ela. Se ela conseguir entrar, ok, Manu. Olha ela, sempre linda e abençoada. Manu, fique à vontade para nos conduzir em cânticos de adoração. Nós vamos louvar a Deus com você, no espírito desse texto que foi lido, onde, independente da tristeza, do abatimento, da frustração, Deus é digno de todo louvor. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, Manu? Estamos sim. Tá. A lua, as estrelas e o mar comparam ante a tua hermosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Por ele, para ele são todas as coisas. Por ele, Para ele são todas as coisas. Só me resta te eu não vim pra te te amo, te amo, te amo, te amo. Dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, as estrelas e o mar se prostram ante a tua os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua vontade. Porque dele, por ele, para ele,
todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Essa te adorar, te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Amém. Amém. Vamos continuar louvando. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar, sempre mais e mais quero adorar. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para mim, as feras cantam para quem tem poder. Quero louvar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo têm poder. Quero louvar as minhas mãos a ti. Sempre mais e mais louvar, sempre mais e mais buscar o seu poder, a graça quero adorar, sempre mais e mais adorar, sempre mais e mais as aves do céu cantam para ti, e as feras do campo têm poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo têm poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Já já você volta, viu, Manu? Beijão. Tá certo. Cadê? Vamos agora orar com a presbítera Vânia. A presbítera Vânia vai nos conduzir numa oração. Cadê Vaninha? Aqui. A presbítera Vânia vai nos conduzir numa oração de confissão.
possamos, constrangidos pela beleza da santidade de Deus, ter uma experiência genuína de confissão na presença do nosso Deus. Olá, Vaninha. Oi, Seja a paz do bem-vinda. Senhor. Boa noite, irmãos. Vaninha está meio lateral em relação a nós. Agora. Vânia, que alegria te ver e que alegria ser ministrado por sua oração. Interceda por nós, por favor. Saúde os irmãos e interceda por nós. Oi, irmãos, a paz do Senhor. Deus nos abençoe. Muito bom estarmos louvando, adorando a nosso Deus assim de uma forma diferente, mas tão eficiente quanto estarmos juntos. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos, Pai, por mais este dia, Pai, pela tua misericórdia derramada sobre ele, sobre nossas vidas, sobre o teu povo, sobre toda a face da terra, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, porque sabemos que não temos um Deus maior que tu. Tu és o soberano, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso príncipe da paz, Tu és aquele Senhor que está sempre conosco em meio a todas as situações e cremos, Senhor, que é neste momento, nesses períodos e em qualquer tempo, Senhor, que a Tua igreja não pode deixar de te adorar e de te bendizer. É por isso que estamos aqui, reunidos desta forma, para te adorar, Senhor, para te bendizer, para declarar com os nossos lábios que em meio a todas e qualquer situação, não vamos deixar de te adorar e te bendizer, e nos alegrarmos pela tua presença, Senhor. A tua palavra diz que a tristeza salta de alegria na tua presença. E nós, Senhor, estamos alegres, Senhor. Apesar de, nós estamos alegres, Pai. Em nome de Jesus, te peço que tu estejas com aqueles irmãos que não vão poder ter esse acesso, Pai. Que em nome de Jesus eles sejam supridos, Senhor, pela tua palavra, pela presença do teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Senhor, a porção deles, Senhor, tu possas providenciar. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações. Amém. Não permite, Senhor, que estejamos dispersos por nenhum pensamento, mas que tu traga nossa mente cativa a este momento de adoração a ti. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos pela manifestação do teu Espírito neste culto, Aleluia, nas nossas vidas, na vida do teu povo, na vida daqueles que ainda precisam de salvação. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Beijo, Vaninha. Dá um cheiro na criançada, que para mim sempre vai ser criança. Já são homens e mulheres, Obrigada. mas sempre são meninos. Beijão, dá um cheiro em todo mundo. Obrigada, irmãos. A paz do Senhor. A paz. Amém, irmãos? Vamos, nesse momento, refletir um pouco na palavra. O texto que Deus colocou no meu coração, dentro do espírito desse culto, que é refletir sobre adaptação. O texto que Deus colocou no meu coração se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, 10. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo àquela comunidade, assim diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele
que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, também muito conhecido dos escritos do apóstolo Paulo, fala do momento em que ele estava exultante. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Por mais de uma vez, por diversas vezes, ele fala de um gozo que ele sentia por ter boas notícias daquela comunidade, como também por ter boas lembranças daquela comunidade, tempo em que ele esteve lá ministrando presencialmente, cuidando pastoralmente daquela igreja. Ele se encheu de alegria, tanto porque era uma comunidade que no presente estava indo bem, estava honrando o evangelho de Cristo, como também havia sido uma comunidade muito hospitaleira, muito acolhedora à pessoa dele. E naquele momento, ele está agradecendo a um apoio, ele está agradecendo a um sustento que foi manifestado, que foi ofertado por aquela comunidade a ele, ao ministério dele. Mas ele diz assim, olha, eu me encho de alegria pela generosidade de vocês, todavia, eu tenho aprendido, eu sei, eu tenho sido ensinado por Deus viver em qualquer situação, em qualquer circunstância. Essa adaptação, essa capacidade de adaptação do apóstolo Paulo é uma das razões que podemos observar o sucesso da sua obra missionária. Paulo foi muito persistente, Paulo foi muito perseverante em levar o evangelho a regiões diferentes, a públicos diferentes, porque ele se adaptava muito facilmente. Em outra ocasião, ele disse, olha, eu sei como me colocar entre os judeus, entre os gentios, eu sei estar e me fazer igual a todos, para que por todos os meios o evangelho da salvação possa chegar às pessoas. Então, Paulo era um homem adaptável, era um homem que tanto conseguia se aculturar, se colocar no meio da sua cultura, quanto também conseguia lidar com fatores imprevisíveis, situações de escassez, algum tipo de dificuldade, de perseguição que eventualmente ele vivesse, as humilhações, os açoites. Paulo era um homem adaptável, por isso que ele foi tão exitoso no seu ministério, na sua obra missionária. Essa palavra, adaptação, é algo necessário para a vida do cristão. Nós gostamos que a vida seja uma constante, uma linha constante, que o gráfico da nossa vida não sofra variações, nem para baixo, nem para cima. Para cima às vezes é bom, mas tem gente que não sabe lidar nem mesmo com as coisas boas que às vezes acontecem na sua vida. Às vezes as novidades, as coisas positivas que acabam surgindo na sua história não são bem absorvidas. A maioria de nós gosta mesmo da mesmice, de uma linha que seja constante, que não tenha variação. Mas a vida não funciona assim. Infelizmente, a nossa trajetória terrena, ela é rica em contextos. Ao longo de uma vida, nós nos vemos nos mais variados contextos. Nós nos vemos diante de situações que às vezes não sonhamos, não projetamos, não esperamos em nenhuma das nossas projeções. Mesmo quando a gente fica parado, às vezes refletindo sobre o futuro e projetando cenários e fantasiando como é que seria determinados momentos da nossa vida, como reagiríamos a determinados momentos da nossa vida, às vezes acontecem situações tão inusitadas, tão surpreendentes, que nem nesses nossos devaneios acerca do futuro nós conseguimos alcançar e imaginar. A vida é assim. A nossa jornada aqui, ela é recheada de eventos imprevisíveis. E nós vamos ser tão felizes, tão realizados, quanto conseguirmos lidar com essas variações da vida, com essas coisas imprevisíveis que surgem no nosso caminho. E tem crente que não sabe lidar com isso. Tem crente que consegue olhar para o seu momento e ver apenas aquilo que existe de pior, o ângulo mais negativo. Tem crente que não consegue fazer a leitura do seu tempo, do seu momento, a partir do que Deus quer fazer, a partir dos projetos de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho certeza que tudo que eu vivo, tudo que eu passo porque Deus me fortalece, porque a minha espiritualidade, a minha experiência com o Pai, a minha vivência diária de oração,
de busca intensa à face de Deus, me dá condições de enfrentar e me adaptar e me colocar flexível e maleável à nova realidade. Tem gente que não consegue fazer da espiritualidade, da experiência com Deus, uma ferramenta poderosa para se adaptar. E é impressionante como a falta de adaptação faz com que as pessoas fiquem infelizes, infrutíferas. Elas não produzem, elas deixam de muitas vezes gerar algum fruto positivo para sua família, para sua igreja, para qualquer que seja o ambiente que ela faça parte. Porque ela está absolutamente revoltada com a nova condição que lhe foi imposta. E nós vamos, nessa noite, a partir das Sagradas Escrituras, da experiência de Paulo, buscar alguns elementos fundamentais para que sejamos crentes, servos de Deus, adaptáveis a toda e qualquer circunstância. Para que possamos fazer a mesma oração de Abacuque, ainda que nada esteja indo bem, ainda que não haja gado no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, para que possamos orar como Paulo, rendendo graças a Deus, porque em todas as circunstâncias ele se sente muito protegido e amparado pelo poder de Deus. Para que possamos fazer esse tipo de oração em momentos de crise, é preciso ter algumas atitudes básicas de adaptação. A primeira delas, deixa eu abrir aqui o meu tabletzinho para rememorar as minhas anotações. A primeira atitude de adaptação é a renúncia do ego. Só consegue se adaptar quem consegue renunciar ao seu eu. Geralmente, o indivíduo pouco adaptável é aquele que diz: eu não merecia estar nessa situação. Eu não mereço, eu não posso, e não é digna de mim essa nova circunstância, essa realidade financeira, esse quadro de saúde muito ruim que se abateu sobre a minha vida. Isso que eu estou vivendo, eu não mereço. Essas pessoas que têm um ego muito grande, que acham que têm merecimento em tudo, que são dignas do melhor da vida, que nada que aconteça a elas estaria sendo justificado, porque elas são pessoas tão boas, tão maravilhosas, que não poderia estar sofrendo aquele abalo, não poderia estar sofrendo aquela perda, não poderia estar sofrendo aquele prejuízo. Geralmente, essas pessoas não se adaptam porque têm um ego muito grande. Olham para si e dizem: nada do que está aqui em volta de mim está à altura do ser maravilhoso que eu sou. As pessoas humildes se adaptam melhor. As pessoas que têm maior capacidade de renúncia do eu se adaptam melhor. As pessoas que não ficam olhando no espelho e tentando colocar na balança o que está vivendo e a sua qualificação e as suas virtudes. As pessoas que não ficam fazendo esse jogo, esse exercício de contrastar a realidade com o seu merecimento. As pessoas humildes que entendem que não são dignas de nada, que elas não são tão boas assim. Afinal de contas, tem tanta gente até melhor do que ela que sofre. Tem gente honrada, tem gente que tem um estilo de vida, que tem uma história muito bonita e que passa por tragédias maiores, que passa por perdas maiores. Pessoas que fazem esse exercício humilde de dizer: não, eu não tenho esse merecimento que eu acho que tenho, eu não tenho a legitimidade para chegar diante de Deus pleiteando e dizer: Deus, o Senhor não está me tratando como eu mereço. Pessoas que não fazem esse exercício arrogante na presença de Deus, de ficar reivindicando os seus méritos, elas se adaptam melhor. Elas dizem apenas: que assim seja, que seja feita a vontade de Deus. E é bom que a gente também pontue que isso não implica em ser um indivíduo, digamos assim, conformado. Ser um indivíduo que não tem um espírito de luta, que não tem uma indignação boa, que não tenha uma postura de se indignar positivamente e tentar modificar e transformar a sua realidade. É possível ter uma indignação contra eventuais injustiças, é possível se indignar contra aquilo que existe de diabólico e maligno, e enfim, de anticristão na minha vida, na sociedade, no mundo. É possível olhar para a violência, é possível olhar para tudo que está desajustado e ter uma indignação e ainda assim não ir para a presença e dizer: Deus,
a humanidade, o mundo, o meu país não merece isso. Nós não temos como chegar diante de Deus alegando merecimento. Portanto, pessoas com capacidade de renúncia do eu, pessoas que são muito prontas a irem à presença de Deus humildemente, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou vivendo uma vida desgraçada, eu estou vivendo uma vida terrível, estou passando por um perrengue enorme, eu não tenho dignidade para dizer que mereço, mas ainda assim eu peço, tem misericórdia de mim. Pessoas que oram como aquele pecador que Jesus relata nos evangelhos, que batia no peito e diz: se propício a mim pecador, se propício a mim pecador. Pessoas que oram com essa consciência da sua condição pecaminosa, indigna, elas são mais adaptáveis. Portanto, se você, nesse momento, se recordou de algum momento que você foi para a presença de Deus, ou mesmo com os próprios pensamentos, naquele exercício de conversar consigo mesmo, disse: isso aqui que eu estou vivendo eu não merecia, isso aqui que eu estou passando eu não merecia. Você que já fez esse tipo de raciocínio, nesse momento é desafiado a mudar de postura e começar a orar como o pecador mencionado por Jesus nos evangelhos, sempre dizendo: Pai, eu sou sim pecador. Se fosse para ser retribuído o que eu tenho feito, a minha condição seria ainda pior. Mas está doendo, está machucando, está insuportável. Alguém que eu amo muito está passando por uma coisa que me dói vê-la tão assim sofrida, tão assim exigida nas suas emoções, no seu estado físico, enfim. Quando a gente ora nesse sentimento de que somos pecadores, nós nos adaptamos mais facilmente. O indivíduo muito cheio de si, aquele cidadão que tem um ego do tamanho do mundo, ele não se adapta. Ele não consegue lidar com as perdas financeiras, ele não consegue lidar com a perda da sua capacidade física, a perda da sua suposta beleza estética. Tem gente que ao longo da vida vai sofrendo as ações da gravidade, tudo vai despencando, o aspecto físico já não tem mais aquela formosura de outrora, e começa a ficar desesperado, começa a ficar assim angustiado, sem paz, sem aquele sentimento de valor próprio. Eu não sou mais nada. Tem gente que é tão ególatra que não consegue ver nem o próprio corpo, a própria aparência, perder em vigor e capacidade. Tem muita gente que não se adapta às evoluções, às etapas da vida, porque não consegue vencer o eu. Tem um apreço exagerado por si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: ninguém pense acerca de si mesmo além do que convém. E, em verdade, nós não somos tudo o que nós pensamos. Nós estamos longe de sermos essas pessoas que, às vezes, projetamos, fazemos uma autoprojeção. Não somos. Então, quando chega alguma etapa nova da vida que exige que você aceite, simplesmente aceite, ainda que momentaneamente, essa nova circunstância, aqueles que têm um ego muito grande vão ter dificuldade. Aqueles que não morrem um pouquinho, aqueles que não mortificam o seu eu, não se adaptam. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso muito, muito cedo na sua jornada com Cristo. Ele saiu de uma condição muito honrosa, um homem muito prestigiado dentro da religião judaica, um homem que tinha dupla cidadania, que tinha trânsito no mundo romano, trânsito no mundo judaico, um homem que era bem posicionado na sociedade do seu tempo, e ele aceitou se juntar a um movimento de seguidores marginais de Cristo. Marginal, eu digo não no sentido pejorativo, mas no sentido de pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que estavam nos vilarejos, pessoas que estavam na periferia dos grandes centros da época de Paulo. Paulo aceitou se juntar a um grupo de pessoas que não estava ali na nata da sociedade da sua época. Paulo se adaptou. Ele mudou o grupo de convivência, o grupo de relacionamento, ele aceitou viver um estilo de vida mais despojado, um estilo de vida menos suntuoso.
ele aceitou essa nova condição. E ele, porque aceitou, foi muito realizado na missão que abraçou. Paulo era um homem realizado naquilo que fazia. Você não ouve de Paulo testemunhos rancorosos, amargos. Em nenhum momento Paulo diz assim: eu deixei tudo o que tinha para trás, eu era um homem de posses, eu era um homem de prestígio, e agora estou aqui, nessa condição muito pequena, muito baixa, muito aquém do que eu já fui. Paulo não lamenta essa mudança de patamar, de sair de um determinado extrato social para outro extrato social. Paulo não tem esse tipo de lamento, porque ele se adaptou. Mas ele se adaptou porque ele submeteu o ego dele a Deus. Ele se colocou na mão de Deus e disse: eu nada sou, eu sou sustentado, eu sou amparado por aquele que tudo pode em minha vida. Então, se você quer efetivamente se adaptar a novas etapas da vida, não faça esse discurso do eu não merecia, eu merecia mais, eu tenho um tamanho, uma envergadura moral, espiritual, para merecer muito mais. Aceite que você nada merece. Aceite que você é um miserável pecador, que nós somos miseráveis pecadores, que pela misericórdia e graça de Deus alcançaram salvação e diariamente alcançam o sustento e a providência de Deus. A adaptação exige renúncia do ego. Gente com ego muito inflado não se adapta facilmente. Guarde isso. A adaptação também exige uma postura contínua de contentamento. Aqueles que conseguem buscar naquilo que possui, nos recursos que Deus tem lhe dado naquele momento da sua vida, uma atitude de contentamento, aqueles que conseguem alcançar um estado de gozo e contentamento com o que tem e que possui, se adaptam melhor. Se adaptam melhor. Esse contentamento é fundamental para se adaptar às perdas e aos reveses da vida. Eu conheço várias pessoas que já desfrutaram de uma condição financeira melhor, de uma condição afetiva diferenciada, pessoas que eram cercadas de familiares, a vida foi transcorrendo, o Senhor foi recolhendo entes queridos, enfim, a vida foi se movimentando numa direção em que, de repente, aquela pessoa se enxergou um pouco mais solitária, com a casa um pouco mais vazia. E ainda assim, essas pessoas dizem: eu te louvo, Senhor, porque eu não tenho mais a minha casa cheia, não tenho mais 1 milhão de amigos, como diz o poeta popular, mas eu tenho alguns poucos e valorosos irmãos de fé, amigos verdadeiros que me amparam, me cuidam e me dão sustentação emocional. Eu conheço gente que desfrutava de certa fartura e abundância financeira e hoje, com menos recursos, continua sendo gente muito cheia de gozo. Mas, por outro lado, meus irmãos, tem pessoas que não conseguem ter esse contentamento e se tornam as pessoas mais amargas e frustradas e cheias de fel na alma que eu conheço. Então, o contentamento ele é fundamental para uma boa adaptação. Quais os recursos que eu tenho de momento? O que Deus me municiou? Que ferramentas Deus me deu para enfrentar as lutas e desafios do momento? Eu não acredito que Deus deixe aqui na terra os seus filhos, os seus servos, os seus bons combatentes, sem as ferramentas e armas necessárias para enfrentar os gigantes que se levantam nesse momento da sua vida. Eu acho que para cada etapa, eu tenho certeza que para cada etapa, Deus nos municia com os recursos necessários para enfrentar os gigantes do momento. Lá na frente, se necessário for, Ele nos dá mais, Ele nos acrescenta. Mas eu creio que nesse momento eu tenho o suficiente para vencer tudo que se coloca diante de mim. Porque Deus, Ele não é sádico. Ele não tem essa postura assim perversa de me deixar aqui sem nada, sem possibilidade de lutar. O meu Deus, Ele é por mim de todas as formas. Fazendo o que eu não posso, mas me dando condições para fazer. Em algumas circunstâncias, Ele simplesmente diz: fique quieto. Aquieta-te, fique em silêncio e aguarde a manifestação do meu braço forte. Mas em outros momentos,
O meu Deus diz, olha, já te dei recursos, já te dei possibilidades de você também ter atitudes de enfrentamento. E é nesse momento que a gente vê que nós já tínhamos o necessário para fazer alguma coisa. O indivíduo pouco adaptável, que não consegue ver o valor, que não consegue se contentar, que não consegue se alegrar com o que Deus já deu, ele olha para tudo que tem e diz, eu não tenho o suficiente. Se eu tivesse tal situação, se tal qual fulano de tal, eu tivesse aquela condição, aí sim, aí eu poderia levantar-me e ter uma postura outra. Mas eu não tenho. Lamentar o que não temos não adianta de nada. Agora nós estamos vivendo um período diferente, em que as igrejas estão tendo que lançar mão de recursos tecnológicos para levar a palavra. Como gostaríamos de ter, lá atrás, investido numa estrutura de transmissão, de captação de áudio e vídeo bem melhor. Mas não investimos porque não tínhamos dinheiro, porque tínhamos outras prioridades, enfim. Mas com o que temos agora, dá para fazer algo que edifique o coração das pessoas. Dá para produzir algum material, algum vídeo, alguma transmissão, ainda que um pouco mais simples e modesta, mas que chegue a palavra ao coração das pessoas. Não adiantaria, nós não vamos fazer nada. Não temos recursos, não temos meios, não temos treinamento. Não, já temos alguma coisa. Em outras áreas da vida da igreja, mas da sua vida pessoal, você vai se deparar com esse dilema. Se eu tivesse mais, eu poderia fazer mais e melhor. Mas Deus não quer que você faça mais e melhor. Ele quer que você faça o que é possível com os recursos que Ele já lhe deu. Ele não está lhe cobrando que você faça além do que você pode. Ele apenas quer que você não seja preguiçoso, não seja indolente, não seja uma pessoa que fica apresentando justificativas falhas para não fazer. Ele quer que você faça com o que tem. Adaptação passa por um contentamento. E contentamento nada mais é do que isso. Eu tenho o suficiente, eu tenho o necessário, eu tenho aquilo que já é útil para que eu vença os meus desafios. Pessoas que vão além são pessoas que se contentam e olham para os recursos que têm e conseguem, com esses ingredientes que estão à mão, produzir alguma coisa que alimente e sustente a si mesmo e ao próximo. As donas de casa são bastante habilidosas nisso. Eu fico impressionado com o que uma mulher é capaz de fazer com uma despensa vazia e uma geladeira muito vazia. Parece que brota alguma coisa. A gente, homem, olha lá e diz, não tem nada aqui. Daqui não sai nada. Mas, de repente, a gente vai lá no fogão e tem um cheiro bom saindo da panela e, de repente, de uma maneira muito sobrenatural e milagrosa, a mãe, a esposa, aquela mulher que generosamente nos prepara uma refeição, coloca sobre a mesa uma coisa linda, uma coisa que tem sustância, uma coisa que nos alimenta para uma jornada. É isso. Deus nos dá os ingredientes necessários para fazer uma boa comida que nos alimente e alimente o outro. Alguns preferem dizer, mas se eu pudesse agora ter um cartão de crédito um pouquinho mais recheado, entrar num supermercado e lotar uns 2 carrinhos, aí sim eu faria uma boa refeição. E se não tiver condição? E se o que a gente tiver em casa é o amarelinho, é aquele bom e velho cuscuz, para a gente dar uma molhada nele com alguma coisa e de algum modo trazer uma refeição boa para a mesa. É importante na adaptação o contentamento. E por não ser contente, agradecido, por não ser grato a Deus pelo que tem, muita gente tem deixado de produzir para sua casa, para sua vida, para sua família. Eu às vezes fico observando os casais, com muita frequência eles vêm a mim. Deixa eu ficar atento aqui ao horário, porque da outra vez eu me esqueci do tempo e a gente não teve nem chance de concluir. Já são 8h48, misericórdia. Vamos concluir daqui a pouco. Eu fico observando alguns casais quando vêm e dizem assim, olha, eu seria mais feliz se a minha esposa tivesse tais características, se o meu esposo tivesse tais características. Dificilmente eles conseguem observar que já existem muitas características, já existem traços que são muito positivos em um e em outro, que juntos
podem tornar aquele casal uma família muito feliz. Duas pessoas que vivem dentro das limitações de cada um casamento muito feliz. É assim a vida. Contentamento gera boa adaptação. Há tempo de se indignar. Há tempo de tentar transpor aquela limitação. Há tempo de você buscar inovar ir atrás de novos recursos. Mas em algumas circunstâncias da vida a gente tem que dizer para si mesmo diante de Deus, olha, eu tenho o suficiente. O apóstolo Paulo se adaptava porque ele entendia que todas as circunstâncias que estavam diante dele eram provisórias. Ele tinha uma esperança. A adaptação exige esperança. Ele tinha uma firme esperança que o que o aguardava nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Por isso ele se adaptava. Ao invés de brigar com esse mundo mal, ao invés de ficar esperneando aqui nesse mundo mal, ele se adaptava, ele assumia uma postura de gratidão e contentamento, na expectativa de que um dia ele acolheria a perfeição do reino vindouro. A adaptação, dentro da nossa experiência de fé, exige esperança. Gente esperançosa se adapta melhor. Olha para o reino vindouro e diz, eu não vou ficar me desgastando, eu não vou ficar lamentando, eu não vou me deprimir, porque agora, nesse momento, eu estou passando por isso. O que me aguarda no porvir é algo muito especial e grandioso. Eu não posso me desesperar, não posso perder a minha fé, não posso perder minha identidade de servo de Deus, de filho de Deus, de adorador, por essas circunstâncias negativas, adversas. Eu preciso olhar para o que está esperando o meu ser, a eternidade, um corpo glorioso. Não vai ser uma enfermidade que vai me trazer tristeza. Amém, irmãos? A adaptação é importante. Apóstolo Paulo era um homem adaptável. Isso fez dele um missionário muito abençoado e usado por Deus. Quer ser usado por Deus? Se adapte às circunstâncias. A sua vida não vai ser linear. A sua vida não vai ter esse gráfico linear. A sua vida vai ter altos e baixos. Essa é a dinâmica da caminhada. Aprendemos quando somos abençoados, vemos cada vez mais o poder de Deus quando Ele nos invade com bênção e graça, mas aprendemos muito quando a nossa vida parece que tem um declínio e a gente vai lá, para o fundo do poço. A gente vai para o chão. Em todo o tempo, o Senhor cuida de nós. Amém? Gilson disse um amém aí bem enfático. Eu acho que esse amém é de concordância, mas é de lembrança que o tempo já se vai. Meus irmãos, vamos, nesse momento, após essa reflexão, vamos receber a intercessão do nosso irmão João Apóstolo, presbítero João. O presbítero João vai orar por nós, pedindo a Deus que nos dê capacidade de adaptação. João, aqui. Eu agora estou craque nesse negócio. Adicionar. Nosso irmão João vai orar intercedendo e suplicando a Deus que nos ajude a ter uma capacidade maior de adaptação. João, abaixa um pouquinho o áudio do seu celular que está dando reverb aí. Melhorou? Melhorou. Eu escutei o meu R 1 milhão de vezes. Reverb. Continuou indo meu R. João, ore por nós. Inicie sobre nós o Espírito da palavra que nós acolhemos. Vamos orar, meus irmãos. Fico feliz porque temos essa oportunidade de estarmos juntos. Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por cada família, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, por a igreja ter esse caminho, essa ideia de estarmos orando, ouvindo a palavra, sermos alimentados pela palavra de Deus. Queremos, Senhor, te agradecer porque hoje aprendemos que devemos nos adaptar, devemos nos alegrar, devemos usar, Senhor, nossos talentos, devemos trazer alegria, devemos levar uma palavra firme, segundo o teu querer. Deus, quero te pedir nesta noite que possamos ter um compromisso maior em buscar um cantinho da nossa casa para louvar e engrandecer o teu nome, para ter uma palavra de oração,
para juntar com nossos irmãos mais uma vez, em outra oportunidade, e juntos orarmos e te agradecermos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que nesta noite possamos, Senhor, ter uma noite de tranquilidade e de paz. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Dá-nos, Senhor, a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos em outra live. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Abençoa aí, Senhor, o pastor Rodrigo, a Anisaura, a todas as famílias que estão junto conosco nesta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, João. Amém, João. Se despeça dos irmãos aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, que Deus nos abençoe cada vez mais, que nos dê a inteligência e a coragem de estarmos juntos em outras lives. Convide seus irmãos, leve outros para assistir, para ouvir, e que juntos, com certeza, estaremos mais uma vez em outro dia. Deus te abençoe, Rodrigo. Amém. Abençoe. Amém. Abençoe. Amém, irmãos? O nosso irmão Marcos perguntou, vamos ter pedidos de oração? Sim, vamos ter. Então, alguém aí que já pensou em algum nome, em alguma pessoa, pode manifestar aqui nos comentários. Um pouco antes de começarmos a nossa live, eu falava com o nosso irmão André Baião, o menininho dele, o Davi, está um pouquinho doentinho. Quando saiu de casa para o plantão, o Davizinho estava vomitando, ele foi para o plantão muito, muito apreensivo. Ele tentou até uma substituição, mas era muito de última hora e ele tem uma responsabilidade, ele não pode largar um plantão assim à deriva, então ele foi para a obrigação dele, mas pediu oração aos irmãos. Alguém quer colocar outra pessoa? Aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu perdi algum pedido aqui. Por enquanto, não. Alguém quer colocar mais alguém que esteja precisando de oração? Vamos orar, obviamente, como sempre, por essa situação. Sim, Paulinha mais cedo compartilhou também que o nosso querido irmão Félix, o seu esposo, vai estar amanhã sendo sabatinado na banca de doutorado, vai defender a sua tese. Então, que Deus possa dar sabedoria, tranquilidade, para que ele possa fazer o seu trabalho com a competência que lhe é própria. O Marcos está dizendo que lá no condomínio dele tem um caso de Covid, que possamos orar por todo o condomínio, para que o pessoal fique tranquilo e sossegado. A Kerminha lembra que hoje é aniversário da Carol e da Cecília, as princesas lindas, do Saulão e da Debinha. Fazem 7 aninhos, oremos pelas meninas. A Laninha pediu por ela mesma. Manuzinha está lembrando os jovens, esses jovens precisam de oração. Por minha vizinha Tânia, que está com síndrome de pânico, a Cris está pedindo, a diaconisa Cris, pedindo pela vizinha. Essa é uma enfermidade que será provavelmente cada vez mais recorrente, pessoas em pânico com tudo que estão vivendo. Alguém mais? Então, vamos suplicar, vamos orar a Deus, que abençoe não apenas os nossos, mas aqueles que estão dentro da nossa esfera de cuidado. Geralmente a gente se preocupa de imediato com os familiares, aqueles que nós temos uma ligação sanguínea, pelos irmãos de fé, mas tem muita gente próxima de nós que precisa de oração. Oremos por elas. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amparo com a nossa comunidade. Te louvamos porque em todo esse tempo a tua mão poderosa tem cuidado de cada irmão. Suplicamos pela vida de cada pessoa que, independente de pandemia, tem passado por outras dificuldades e outras lutas. Abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa o pequeno Davi da nossa comunidade, abençoa o André, abençoa a Rubi, os seus pais que estão tanto quanto aflitos com a enfermidade desse pequenino, abençoa a vizinha de Cris, que está com síndrome do pânico, que ela possa também ser amparada e visitada pela tua graça. Abençoa Félix, que vai fazer algo muito importante para a sua carreira, que é defender a sua tese, ser com ele. Abençoa naquele momento em que ele estiver ali apresentando o seu trabalho. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa comunidade, que ainda
milita nesse mundo. Nós não paramos de trabalhar para Ti e precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amparo. Sê com cada irmão, sê com os nossos entes queridos, abençoa os nossos amigos, os nossos conhecidos, que todos aqueles que de algum modo estão debaixo da nossa esfera de cuidado e de pastoreio possam ser visitados pela Tua graça. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e suplicamos por aquele que vive e reina. Amém. Aos pouquinhos estão voltando. Meus irmãos, eu vou ter que me adaptar a esse, a esse limite temporal que me é imposto pelo Instagram. Eu vou ter que me adaptar. Essa minha veia falante vai ter que se submeter a um limite inexorável e absoluto que me é imposto pelo Instagram. Eu intercedi por tudo que foi colocado nos pedidos e supliquei que Deus nos abençoe com toda sorte de bênção. A Manu vai mais uma vez nos ministrar, enquanto os irmãos acham que podem voltar aos pouquinhos para a gente se despedir. Manuzinha, vamos mais uma vez, enquanto os irmãos vão voltando, e depois a gente encerra com a bênção apostólica. Amém? Amém. Vamos lá. Os que confiam no Senhor, com os montes de Sião, que não se abalam, mas Permanecem para sempre. como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Prostre-se diante dele a terra, joelhos e as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei do povo. Prostre-se Se diante diante dele dele a a terra, joelhos erguam as mãos, pois o terra, Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para. Sem Jesus não dá, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor. em volta do teu povo. Prostem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, sejam as mãos, Pois o Senhor é Deus. é o Rei dos povos. Prostrem-se diante dele a terra, Dobre os joelhos em oração. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. não dá sem Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. E não dá mesmo, Manuzinha. Sem ele, a gente não passaria por tudo que temos vivido. Beijo, Deus lhe abençoe. Mais uma vez, obrigado. Que? Meus irmãos, vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Eu dizia, assim que eu retornei com a live, que eu vou ter que me adaptar ao tempo que me é imposto pelo Instagram. Eu tenho que aprender a me adequar ao tempo que me é proposto aqui pela ferramenta. Então, próxima quarta-feira, próximo culto de oração virtual, eu vou me antecipar e encerrar mais cedo a reflexão. Por falar em próxima semana, nosso irmão Ávila vai ser
o convidado para ministrar louvor. Na próxima semana, a Ávila vai estar conosco na ministração. O pessoal aqui do Metanoia. Vou lembrar para avisar. Avise mesmo. Meus irmãos, antes de sermos despedidos com a bênção, uma última palavrinha sobre o ficar em casa. Eu tenho sido enfático nesses avisos. Por quê? Porque é preocupante o que a gente já está vivendo. Não é uma coisa assim a ser projetada. Já está acontecendo. Não é uma projeção futura. Já tem gente morrendo e sendo contaminada num número infinitamente maior. Existe uma progressão, existe um aumento dos casos que é avassalador. Ontem morreram 400. Isso é algo assim, absurdo. Numericamente é absurdo, mas do ponto de vista real, quando a gente realiza o que são 400 pessoas que partiram, é muita dor. É um cenário de muita dor, de muito sofrimento para as famílias. E o contexto em que as pessoas morrem é de sofrimento, então fique em casa. Eu não sei o que as autoridades aqui do Estado vão fazer. Houve um decreto, já ouvi dizer que o Ministério Público está tentando derrubar o decreto, não sei para onde vai isso. Mas independente do que as autoridades estabeleçam, nós temos que ver aquilo que os médicos estão nos dizendo. E todos os médicos são uníssonos em um só parecer. Estamos no pico da onda de contaminação. Então fiquem em casa, viu? Vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a nossa comunidade PI de Aracaju e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amo vocês. Que Deus os conduza em paz nesse tempo de quarentena.